Fala galera, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu sou o Théo de Oliveira e você está no Pode Mais. Esse canal aqui é todo de vocês. Aqui vocês podem dar like, pode comentar à vontade, pode compartilhar à vontade e também, é claro, se inscrever nele e ativar o sininho para receber todos os conteúdos que colocamos aqui todos os dias. Depois de todo mundo falar no filme A Forja, eu também resolvi assistir esse filme. Tanto é que ele foi muito comentado no meio evangélico, justamente por ele ser um filme gospel. A história toda é gerada em cima de um personagem, um jovem problemático, que os problemas dele não são aqueles que nós conhecemos, de filhos que batem em mãe, de filhos que se envolvem em gangues, de filhos que roubam, de filhos envolvidos em drogas. Não, os problemas desse jovem de 19 anos é chegar a essa idade já maduro aí para o trabalho, ele não trabalhar, não estudar, ficar jogando basquete e, é claro, ficar jogando videogame. E isso preocupa a mãe dele, e o fato dele também não ser cristão é um dos outros pontos também que faz parte aí dessa preocupação da mãe. Então o filme ele é basicamente resolvido dentro dessas questões familiar e, é claro, dentro dessa questão de uma aceitação a Cristo e do poder transformador de Cristo. Agora, o que chama a atenção mesmo é um dos personagens. Lembra daquele personagem principal que era esposo de uma mulher, que era problemático, que ele tinha problemas com mulheres, traía a esposa e também tinha problemas financeiros, que ele chegou até a roubar a empresa? Pois bem, esse personagem também está nesse filme aí, e inclusive ele chega a contar parte do testemunho dele de transformação, que ele fala que ele tinha muitos problemas financeiros e coisa e tal, e está também nesse filme. Então, um dos pontos é o poder transformador de Cristo através da fé, porque esse filme mostra que esse homem que tinha os problemas no casamento, ele acaba então permanecendo firme através da fé e do poder transformador de Cristo. Um dos outros pontos também que é tratado nesse filme é a oração como pilar para tudo, que oração até hoje dentro das igrejas evangélicas fala que o círculo de oração, por exemplo, é o pilar da igreja, mas não fala do círculo em si, mas fala-se da oração, que ela é o pilar da igreja. E aí nesse filme também a oração ela é tratada como sendo o centro de tudo, para resolver qualquer coisa. Inclusive a personagem que estava lá no quarto de guerra, que ela era a mulher de oração, ela foi chamada também nesse filme justamente para fazer uma corrente de oração junto com a mãe desse jovem, justamente para haver uma mudança na vida dele. E a mesma personagem, ela traz também essa referência do quarto de guerra. Então, quando o filme começa a desenrolar nesse ponto, você até acredita que seja uma continuação do quarto de guerra, justamente pelos personagens tratar-se do mesmo papel. O homem que era problemático, ele vem com uma temática diferente, trazendo esse poder transformador de Cristo, e a mulher lá, a personagem de oração, ela vem também com essa mesma temática, orar ali para que os problemas sejam resolvidos. Um dos outros pontos que chama muito atenção também é a questão do discipulado, que Silas Malafaia ele não vai gostar disso. Tanto é que Silas Malafaia, agora durante a campanha, ele chegou a falar que Pablo Marçal, ele comandava o maior exército de desigrejados. Esse assunto desigrejados, ele foi muito tratado aí no ano de 2017, no ano de 2018. E aí foi se morrendo um pouco, porque foi a maior época aí que conseguiu então identificar essa questão dos desigrejados. O pastor Paulo Júnior também, ele também chegou a tratar dessa questão dos desigrejados. E tem muitas pessoas que defendem essa questão dos desigrejados. Para vocês terem noção, vai chegar um dia, lá na Bíblia está escrito, que os cristãos eles vão se esconder para os matos, eles vão usar esgotos, aí, túneis para poder se reunir. Então essa questão da igreja, ela vai ser abolida num determinado período. Mas tem pessoas que acreditam que se deve ainda formar esse sistema de sair para ir na igreja aos sábados, de terça, quinta e domingo.
Então, dentro desse filme, vocês percebem que em nenhum momento eles tratam de igreja. As orações que são feitas, por exemplo, lá no salão de beleza, onde a mãe do jovem trabalha, é feito lá na casa aonde essa senhora de oração está. Essas orações ela é feita em qualquer lugar, em nenhum momento trata-se de igreja. Agora, o conceito de forja, o filme A Forja, ele é um grupo de pessoas que já foram discipuladas e eles se reúnem. Olha para vocês verem a questão dos desigrejados que são tratados aí como maltrapilho do cristianismo. A Forja, ela não é uma igreja, ela é um grupo de pessoas que se reúnem para jantar e contar testemunhos daquilo que foi realizado, daquilo que foi feito e de encorajamento uns aos outros. Desde o início do filme, ninguém vê o trânsito das irmãs ou dos irmãos em uma certa denominação, um certo prédio, onde se fala que é a igreja. Não, tudo é tratado ali na conversa, no ambiente de trabalho, é tratado assim em ambientes diferentes, fora da questão da igreja. E isso é tratado de uma forma tão forte dentro do filme, que ele fala que a questão toda é discipular as pessoas para que elas continuem firmes na fé, tanto é que o grupo é de fortalecimento. Já no início ali do filme, quando ele conhece o patrão dele, onde ele vai trabalhar, que é o principal ali, que ajuda a forjar o caráter dele, ele fala que muitas pessoas, que muitas igrejas se preocupam em levar fiéis para a igreja, mas depois eles não têm como tratar esses fiéis, eles não têm como ajudar esses fiéis plenamente. Já que falamos de Silas Malafaia, então vamos continuar nele. Imagine a DVEC do Rio de Janeiro, frequenta-se ali, nada ali, vamos colocar baixinho, uns 500 membros. Silas Malafaia conhece os 500 membros dele cara a cara, de tete a tete, de bater papo, de dar auxílio pastoral, de discipular ali cada um deles? Eu afirmo que não. E se ele pode ser que ele venha jurar aí na internet que conhece cada uma das suas ovelhas. Mas essa é a questão. Não se conhece. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam saindo da igreja justamente por não ter esse respaldo. Grupos ali que se formam e que se ajudam. Hoje existe a questão das células, mas as células elas estão ali dentro de um dia só, mas depois todos têm que ir para a igreja e coisa e tal, mas funciona de uma pequena maneira? Sim, funciona. Agora, o outro ponto que é tratado dentro dessa questão do discipulado e dentro da questão de cuidar realmente das pessoas é missões. Gente, missões, por mais que se falam de arrecadação de dízimo para fazer missões, de arrecadação disso para fazer aquilo outro, missões, gente, é uma coisa que deve ser incutida na cabeça de cada pessoa. Seja ela dando oferta, seja ela dando roupa para qualquer lugar, enfim, tratando de uma certa deficiência de alguma família. Missões, gente, é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo. Tanto é que esse homem que ajuda a forjar o caráter desse rapaz, desse jovem, ele tem uma empresa. E aí o que acontece? Dentro da empresa, ele destina 10%. Olha para vocês verem. 10% é a questão bíblica. Ele destina 10% do seu faturamento justamente para ajudar pessoas ao redor do mundo. Inclusive dentro desse filme, da questão das missões, ele ajudava 46 países em diferentes situações, fosse com lanterna, com comida ou outras coisas que pudessem suprir a necessidade de alguém que estava ali no campo missionário ou talvez de uma comunidade. Então essa questão de missões, ela é tratada assim com muita força e para fazer entender a todos que essa questão ela é necessária dentro do sistema do cristianismo. E o filme ele acaba ainda mostrando que essa questão de entrar dentro de igrejas e ficar ali batendo palminha e ficar ali colocando a melhor roupa para fazer um desfile nos corredores entre os bancos, isso daí não agrega em nada, porque
todos eles acabam depois se desviando, caindo fora do que é o propósito do cristianismo. Acabam deixando a Cristo e voltam exatamente aonde estavam, justamente por não ter esse fortalecimento, por não ter essa questão do discipulado. Trata-se do discipulado. E cada um daqueles que estão na forja, cada um deles tem um grupo de discipulado, inclusive um é treinador de futebol, o time de futebol dele ali acaba sendo os discípulos dele, aonde ele ensina cada um ali seguir a Cristo, e torna-se então, e o negócio vai crescendo, gente, porque é um sistema de multiplicação de discípulo. Cada um vai e trabalha trazendo mais discípulos, e aquele outro, e assim vai crescendo. É uma corrente que cresce, é uma corrente que não tende a quebrar elo, porque cada um está ali trabalhando para um único propósito: fortalecer a cada um dos membros ali, de cada um dos discípulos, a seguirem firme dentro do que é a verdadeira conversão, a transformação, porque a princípio a pessoa é transformada, toma-se, e depois começa então a tomar outros rumos, geralmente por causa de um burburinho aqui, um burburinho lá, um outro burburinho ali. Quanto que a gente não vê isso dentro de igrejas? Muita coisa. Agora, vale ressaltar, gente, que poucas pessoas conseguiram enxergar alguns detalhes. A forja, por exemplo, ela é formada por esses discípulos que foram discipulados por aquele maior lá que era patrão do jovem. Então, trouxe todo mundo ali, mas dentro da forja não existe mulher. Olha que coisa interessante. Não existe mulher. As mulheres, pelo que o filme mostra, elas ficam ali fora da forja, como se fosse um campo protetor ali de oração. Inclusive, essas mulheres que estavam no salão, a senhora lá que veio para ajudar em oração, então todas elas ficaram por fora ali, ó, como se emanasse uma força ali para aquele grupo, para poder resolver as situações e continuar dentro daquele trabalho. Essa é minha simples observação, mas eu tenho certeza que se outras pessoas assistirem esse filme para prestar atenção na temática do filme, elas vão achar muito mais detalhes do que esses que são pequenos que eu achei, porque existe ali sim uma espiritualidade em cima, até mesmo no nome forja, pois a Bíblia fala que muitos serão forjados, e forja ela não acontece assim de ir lá e moldar, não, fala-se de forja. Imagine uma forja com fogo de alto grau, onde se coloca o aço ou o ferro e vai moldando ele segundo ali o seu propósito, segundo ali a sua imaginação. Então é isso que a Bíblia fala de forja, de passar pelo fogo, que serão provados como o ouro é provado. O ouro é provado no fogo. Vocês sabiam disso, né? Que a maioria dos metais, para se derreter, tem que ser em alta temperatura. Então, para que isso aconteça, tem que ser fogo de alguma maneira, mas tem que ser fogo. Beleza, galera? Fica com Deus cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não levem em conta a minha cara preta e os embaraços na hora de falar. Só preste atenção no conteúdo e, é claro, se não se inscreveu lá no começo, se inscreva agora. Se não deixou o seu like, like aí. Se não compartilhou ainda, então compartilhe aí para outras pessoas também tentar observar essas coisas que eu observei no filme. Beleza? Fui.